tem bastante perguntas sobre a regressão de memória, de todos esses vídeos que eu já fiz sobre a regressão de memória, tá? Então hoje vou explicar melhor como funciona a regressão de memória. A análise freudiana trabalha o quê? Ela trabalha através do consciente, onde, que o Freud chama de associação livre, onde o paciente deita no divã e ele vai relatando toda a vida dele, que ele se lembra, traumas, bloqueios, enfim, tudo que ele se lembra, ele vai relatando conscientemente, tá? No consciente, ou seja, através do mental dele, que tudo que ele se lembra na mente, que está ainda na mente consciente, ele vai relatando todos os traumas dele, que ele se lembra a partir dali, tá? E o que é que acontece com esse relato? Ele vai resgatando emoções. Quando a pessoa, por exemplo, perde alguém, e chega alguém e diz assim, como é que foi? Vamos supor que foi um acidente. E a pessoa, os amigos vão encontrar essa pessoa, como é que foi? E ela vai falando, começa a chorar, falando conscientemente, e ela vai resgatando emoções conscientemente. Assim como ela colocou lá. Como é que ela colocou lá? Repetindo também. Então ela vai resgatando conscientemente. Colocou no inconsciente repetindo e associação livre, onde a pessoa vai relatando livremente aquilo que a vida dela, né? E ela vai automaticamente resgatando emoções. Tanto é que às vezes ela está relatando e chorando. Ela vai resgatando emoções, tá? Então, a partir daí. Então, isso daí é a análise freudiana, que o Freud chama de associação livre, tá? E a regressão de memória, ela vai trabalhar as mesmas emoções, só que através de relaxamento. Porque às vezes numa regressão só, posso trabalhar anos de associação livre. Às vezes numa regressão só se resgata mais emoções do que um ano de terapia de associação livre. Porque ela vai direto no trauma. Tá, no trauma. E o nosso inconsciente, quando ele permite entrar, tá? Quando ele permite, através do relaxamento, ele permite entrar, automaticamente você diz, vai na causa do problema X. E então ele vai onde estiver. Tá? Ele vai onde estiver o problema que aquela pessoa, a queixa que aquela pessoa te traz para a terapia. Então, se ela traz, por exemplo, traz enxaqueca. Então você leva a pessoa, vai na causa da enxaqueca. E ela vai na causa da enxaqueca. Aí ela resgata todas aquelas emoções, passa 2, 3 vezes no trauma. Aí você pergunta, eu vou contar 3, se tiver mais algum outro ponto da tua vida ou vidas que tem a ver com esse trauma, leva lá. Se tiver, ela vai levar. E às vezes está em vários pontos, ou desta vida ou de outra vida, tá? O inconsciente não existe em outras vidas. O inconsciente existe sempre o acúmulo de emoções ali, através de nossas vidas. Para quem não acredita, não tem problema nenhum. O importante é ela resgatar. Então, ela resgata as emoções e automaticamente ela se liberta. Então, mas vamos supor que quando a pessoa, por exemplo, tem um trauma nesta vida, às vezes, ele pode estar em vários lugares. Além desta vida, pode ter também outras vidas. Tá? Eu vou dar um exemplo de uma senhora com 40 e tantos anos com incontinência urinária. Então, ela só dava incontinência urinária dela, geralmente, quando ela saía de casa. Em casa não tinha incontinência urinária. Então, clinicamente, ela não tinha nada. Em casa, ela não tinha incontinência urinária. Principalmente quando ela estava em condução, em ônibus. Então eu digo assim, vai na causa da incontinência urinária. E ela foi nesta vida em que ela trabalhava numa empresa, estava no refeitório da empresa, né? Uma empresa grande, e ela tinha um namorado que trabalhava nessa mesma empresa e chegou por trás dela e fechou os olhos dela e ela levou um susto. Ela estava almoçando com um colega. Ela levou um susto e saiu correndo para o banheiro e a partir dali começou a incontinência urinária. Tá? E então ela resgatou aquele susto que ela levou e então automaticamente está resolvido o problema? Pode estar ou não, mas aí a gente tem que procurar
se tem outros pontos da vida ou vidas que têm a ver com incontinência urinária. Eu digo, vai num outro ponto da tua vida ou vidas que tem a ver com incontinência urinária. E ela foi, quando era criança, em que fazia xixi na cama e os pais brigavam muito. Poxa, já a cama está toda molhada novamente, brigavam muito com ela. E ali também tinha muita emoção reprimida. E automaticamente resgatou aquelas emoções quando era criança e ela ali também já estava livre da incontinência urinária. Só que aí, eu pergunto novamente, pode fazer quantas vezes for necessário. Vai num outro ponto da tua vida ou vidas que tem a ver com incontinência urinária. Se aparecer, aparece. Vai mostrar, se não aparecer, já resolveu o problema. Mas não, ela se visualizou em uma época muito antiga, numa praça, em que estava esperando uma condução. Deu vontade de fazer xixi, ela esperando a condução. E aí, então, como tinha o jardim, né, uma praça cheia de jardins, ela foi no jardim para fazer xixi, escondidinha no jardim. Só que tinha um jardineiro que viu, pisando no jardim, e começou a gritar. E ela começou a gritar em espanhol, devolvendo os gritos em espanhol. Eu digo assim, você está onde? Ela, acho que estou em Londres. Eu digo assim, mas você está falando espanhol? Não sei, eu sei, de repente é Madrid, mas eu não sei onde eu estou. E aí nisso vem a condução, que ela estava esperando, que ela descreve uma condução muito antiga, tá? Tipo um bonde muito antigo, em que ela entra nessa condução e então não conseguiu fazer o xixi no jardim e ela se urinou toda nessa condução. E então ela, ali estava realmente a parte principal da incontinência urinária, em que ela dava mais aqui também condução. Então, depois que acabou, fez morte pós-morte dela, porque quando vai em outra vida, se deve fazer morte pós-morte para ver se não tem trauma no pós-morte. Muita gente tem trauma no pós-morte também, entendeu? E então ela não tinha, por exemplo. Aí ela morreu com incontinência urinária. Levou aquela incontinência urinária até a morte dela. E então resgatou toda essa emoção. E aí, automaticamente, ela ficou livre da incontinência urinária. E aí, quando eu, ainda no final, eu digo assim, ainda tinha tempo para trabalhar, eu digo assim, pergunta ao teu inconsciente se tem mais alguma coisa para trabalhar hoje. E o inconsciente dela mostrou ela em algum lugar fechado. Ela não sabia o lugar que era. E ela gritava, uma catarse muito grande. Ela não sabe descrever que lugar era esse. Só que então ela resgatou aquela catarse, que ela gritava muito, ainda ela sentia falta de ar. Então, não sei se foi enterrada viva ou alguma coisa assim, em que ela tinha medo de escuro, que ela não tinha relatado que ela tinha medo de escuro. E naquela ocasião estava faltando luz por causa do apagão que estava. E então ela também perdeu o medo de escuro, quer dizer, o inconsciente trabalhou duas coisas de uma vez só, em que ela perdeu o medo de escuro também ali, tá entendendo? Eu peço ao inconsciente para trabalhar aquilo que a pessoa mais precisa. E o próprio inconsciente vai escolher o que ela mais precisa, não importa se está na gestação ou em outra vida. Porque o inconsciente, ele escolhe aquilo que a pessoa mais precisa trabalhar. Ultimamente, o que eu mais tenho trabalhado em jovens, ultimamente, é a gestação. Por quê? As crianças hoje vêm cheias de problemas por causa dos casais disfuncionais. São mães solteiras, que são crianças criadas sem pai, ou então separadas quando os filhos são muito crianças, muito jovens. Então aí entra o complexo de Édipo do Freud, né? E então as crianças ficam muito disfuncionais. Eu costumo dizer, gente, que isso daí, a vigilância da mente tinha que ser dada nos colégios em crianças, tá bom? Qualquer dúvida, pode tirar dúvidas, entre em contato, tal. O meu telefone está aí embaixo, tá aí embaixo. E podem ligar. Se por acaso eu estiver ocupado, eu vou voltar a ligação para vocês, tá? Podem ficar à vontade. Qualquer dúvida, eu tiro pelo telefone. Podemos fazer também online, gente. Eu tenho pacientes
na Europa, tenho paciente na América, tenho paciente de Recife, do Nordeste, enfim, tudo quanto é lugar, para São Paulo. Então, quer dizer, eu trato em qualquer lugar. Hoje eu faço regressão para o mundo todo, graças a Deus, tá bom?